Se você crê que o Espírito Santo está aqui, começa a encher os céus com glórias, com aleluia. Começa a atrair a presença do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Oh meu Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Felizes, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de podermos, ó Pai, cultuar a Ti, de entregar a Ti o nosso louvor, de entregar a Ti a nossa adoração. Vai recebendo, Senhor Jesus, vai recebendo, Senhor Jesus, a nossa oferta de amor a Ti, Senhor, nesta manhã. Vai recebendo o coração que aqui hoje ora a Ti, que aqui hoje clama a Ti, que aqui hoje busca a Ti. Oh meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Vai derramando do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu amor sobre nós. Que o Senhor venha falar conosco nesta manhã de maneira poderosa. Que saiamos daqui diferente da maneira que entramos. Que sejamos impactados, Senhor Jesus, não por palavras humanas, mas pela palavra do céu, pelo pão vivo que vem do céu. Oh meu Deus, estamos aqui, Senhor Jesus. Estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Oh aleluia. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Com as mãos ainda levantadas aos céus, se você puder dar ao Senhor, dê a Ele o melhor aplauso que você puder dar ao Senhor nesta manhã. Mais forte. Vai entregando o Teu melhor a Ele. Vai entregando o Teu melhor a Ele nesta manhã, porque Ele é digno, Ele é merecedor de honra. Oh aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Oh glória. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Amém. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: que você saísse do seu lugar e pelo menos 50 pessoas você vai cumprimentar. Amém. Estou brincando. Pelo menos 3 pessoas. Sai do teu lugar. Talvez você está acomodado aí do lado desta pessoa maravilhosa que está do teu lado, mas sai do teu lugar, vá no fundo, vai na frente, cumprimenta esta pessoa, abrace ela, fale para ela: olha, Deus vai falar contigo nesta manhã. É bom estarmos na casa do Senhor, a comunhão, amém? A comunhão no nosso meio, há uma comunhão. Tem um canto que diz assim, dá um lá, irmão. Somos corpo. Vamos lá. Vamos lá, todos juntos, olha lá. Assim bem lá, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso, Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Peguei de desprevenido, né? É ruim? É ruim quando tu faz isso, né? Pega a pessoa desprevenida. Não estava ensaiado. Nós somos o corpo de Cristo reunido nesta manhã aqui. Quem veio buscar do Senhor nesta manhã? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 22, nós vamos ler o 22, 23, 24 e 25. Glórias a Deus. Atos 27, nós vamos ler do 22 em diante. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe conosco aqui no telão.
onde a palavra, nós vamos ler todos juntos, vamos lá. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém, queridos? Levante a palavra do Senhor na altura da sua fé e declare comigo assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. E ela me diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Jesus, que a minha mente, o meu coração esteja receptível à doce palavra de Deus. Fala comigo, preciso ouvir a tua voz nesta manhã. Amém, Jesus. Pode se assentar, querida igreja, amada igreja. Amados, o culto da manhã, como diz o irmão Mike, é uma bênção, porque nós chegamos aqui, ainda nós não nos contaminamos com televisão, não nos contaminamos com internet ainda, não nos contaminamos com tantas outras coisas que vão nos tirando o foco. E quando nós chegamos aqui pela manhã, nós estamos realmente acordando e despertando na presença do Senhor. E eu sei que nesta manhã Deus tem algo novo para a minha vida e para a tua vida. E eu peço que você esteja com o teu coração disponível, que você esteja com o teu coração aberto para tudo aquilo que Deus irá fazer na nossa vida nesta manhã. Amados, eu estava meditando nesse texto no livro de Atos, e eu me deparei com essa história que eu já havia lido, mas quando eu estava lendo novamente, Deus me trouxe algumas outras revelações sobre esse texto que eu ainda não tinha observado. Queridos, se foi Deus que te prometeu, que se foi Deus que falou para você que você chegaria aonde Ele prometeu, por que que muitas vezes, mesmo Deus falando, ainda vamos passar por tempestades, por problemas, por lutas, por dificuldades? Às vezes Deus fala e nós pensamos assim: ah, Deus falou, então tudo vai dar certo. Mas muitas vezes não é bem isso que acontece. No final dá tudo certo, mas no meio da caminhada nós vamos encontrando alguns desafios. Quantos de nós, quando decidimos e tomemos uma atitude de falar assim: não, agora eu realmente vou começar a servir a Deus como eu deveria ter servido há muito tempo. Quantos de nós já ouvimos pessoas dizerem assim: olha, depois que eu fui para a igreja, parece que as coisas pioraram. Depois que eu fui para a igreja, parece que começou a acontecer umas coisas que não acontecia antes. Quantos de nós pensamos assim: puxa vida, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, o Senhor me diz para eu fazer, eu estou cumprindo os teus princípios, e mesmo assim eu estou sendo atribulado, eu estou passando por algumas dificuldades, coisas que aparentemente parece que quando eu não estava fazendo nada disso, parece que as coisas, entre aspas, parece que davam certo. E agora que eu resolvi ir para a igreja, agora que eu resolvi
buscar, agora que eu resolvi estar na tua casa, parece que as coisas não estão fluindo como eu imaginaria que iria fluir. Pense comigo, queridos. Esse texto, não sei se você já leu esse texto de Atos 27 e 28. É uma história aonde você vai relatar uma história onde Paulo estava indo para Roma. Ele estava sendo levado para Roma. E nesta viagem de navio, ele passou por algumas situações que realmente, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, aparentemente, você vai analisar assim, como diz lá em Atos 23:11. Olha o que Atos 23:11 vai dizer. Joga para mim aí, Atos 23:11. A palavra vai dizer assim, ó: e na noite seguinte, apresentando-se ao Senhor, disse Paulo: tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando você olha para esse texto, você vai analisar que lá atrás, há 2 anos atrás, que esse texto é mais ou menos 2 anos antes de acontecer tudo o que aconteceu, você vai analisar que Paulo já havia uma promessa que ele estaria em Roma. Deus havia falado para ele que ele iria para Roma e se apresentaria a César. Então já havia uma promessa sobre a vida de Paulo, que ele estaria em Roma. E quando passa-se 2 anos aproximadamente, ele é levado para Roma através de um navio. E nesse percurso desse navio, acontece algumas situações, acontece algumas questões problemáticas. Ele pega um navio onde havia 276 pessoas, aonde um momento muito complicado, aonde ele estava sendo levado para atravessar o mar, o Mediterrâneo, num período muito complicado. Era o período mais difícil, aonde a navegação naquela época, nesse momento, era complicada. Aí eu fico pensando assim, por que Deus, já que Deus já havia prometido para Paulo que ele ia ser levado para Roma, por que Deus não levou Paulo então numa época melhor? Por que Paulo não foi levado, talvez porque era inverno? Por que então que Deus não fez com que Paulo fosse levado um pouco antes, numa primavera ou no verão? Mas Deus permitiu que Paulo fosse levado num navio no inverno, num momento aonde você vai ler comigo em alguns textos aqui, que era o pior momento para se navegar. Ninguém queria navegar nessa época. E nesta época Deus faz com que Paulo fosse levado para Roma. Olha que interessante, meu amado. Muitas vezes nós, meu amado, nós vamos ser levados para o propósito que Deus tem para as nossas vidas num momento complicado, num momento difícil. Mas eu e você, nós temos que entender o seguinte, que mesmo que o momento não seja propício, mesmo que a época não seja interessante, que o clima não seja favorável, aquele que prometeu que ia levar você, vai te levar independente do clima que você esteja passando. Qual é o clima que você está vivendo talvez hoje? Talvez o clima seu hoje para servir a Deus não seja o clima favorável. Você talvez está vivendo um clima de tempestade, um clima de luta. E naquela época não tinha GPS, não tinha radar, não tinha nada do que temos hoje. E mesmo assim eles resolveram ir. Eu falo uma coisa para você: se Deus prometeu que ia levar você até o teu propósito, até aquilo que Deus falou que você ia ser levado, fique tranquilo, descansa no Senhor, que aquele que prometeu é fiel para te levar intactamente até o final. Não vai acontecer nada com você. Você pode descansar em Deus, porque aquele que falou para você, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás, que ia te levar a um propósito. Talvez você não chegou ainda no propósito de Deus na sua vida.
Talvez você está navegando nesse mar desta vida. E aqui eu quero fazer um paralelo com essa navegação de Paulo, com a nossa vida no dia de hoje. Talvez eu e você estamos como Paulo, navegando no navio, num momento de clima muito ruim, a tempestade, ondas e vento contrário, soprando a todo momento, falando para mim: para, desiste, abandona, larga, volta. Mas se Deus falou para mim que eu devo continuar, eu vou continuar. Não existe para o crente, meu amado, depois que você assume a tua posição de cristão, não existe uma palavra chamada recuar. Você não pode recuar, porque Paulo disse também: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não existe a palavra recuar no nosso dicionário. Você assumiu um projeto, Deus colocou um projeto na sua mão, e esse projeto vai se concluir na tua vida. Você crê? Você toma posse? Queridos, Deus nem sempre muda o clima da sua caminhada, mas muitas vezes Ele muda você durante a caminhada. Vou repetir: Deus muitas vezes não vai mudar o clima, talvez muitas vezes Ele não vai tirar a tempestade, mas Ele vai te forjar durante a caminhada. Tem crente aqui? Tem pentecostal aqui? Tem homens e mulheres de Deus nesse lugar? Você pode dar um glória a Deus por isso? Existe uma caminhada, você está percorrendo, e talvez o clima não esteja tão favorável, mas uma coisa eu quero destacar aqui com os irmãos: a promessa não anula a tempestade. A promessa não vai anular o clima, não vai anular a tempestade que você venha enfrentar. Você vai enfrentar tempestades. Lá em Atos capítulo 27, no versículo 10, se você pode, abra comigo, Atos 27, 10, a palavra vai dizer assim: dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Quem disse que Paulo ia para a Itália, irmão? Para Roma? Quem disse? Foi? Quem prometeu para Paulo que ele ia para Roma? Vamos falar todos juntos? Deus. E por que então Paulo está enfrentando tempestade? Quem disse que Paulo ia para Roma, irmão? Então por que Paulo, você vai perceber que o navio foi a pique e afundou? Quem disse para Paulo que Paulo iria para Roma? Deus. E por que então Paulo estava enfrentando ventos contrários? Se Deus falou, não importa o percurso, importa a chegada. Quantos aqui vão chegar no seu objetivo? Talvez tem planos e projetos que ainda não se concluíram na sua vida, mas saiba de uma coisa: independente do que você estava vivendo, independente do clima, meu amado, se você está no propósito de Deus, independente do clima, independente da tempestade, você vai chegar no propósito de Deus para a tua vida. Quando você olha para a história de José, você vai perceber que ele teve que passar tudo o que ele passou para chegar no propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando você vê Jesus, tudo que Jesus enfrentou, você vai perceber que Jesus teve que passar por tudo que ele passou para chegar num propósito maior. Quando você olha para a vida de Davi, quando Davi foi ungido por Samuel,
Meu amado, aparentemente parece que as coisas agora iam dar tudo certo. Eu fui ungido. Deus falou que eu serei rei. E aparentemente, depois que ele foi ungido, ele vence Golias e as coisas começam a piorar na vida dele. Houve perseguição, houve luta, ele teve que fugir. Ele teve que muitas vezes fugir, muitas vezes em momentos que ele tinha que estar ali, mas ele teve que abandonar algumas coisas, sair de alguns lugares, porque houve uma perseguição sobre a vida dele. Mas Deus tinha um propósito na vida de Davi, e Deus tem um propósito na sua vida. Amados, a palavra resiliência, muitas vezes usada na psicologia, fala sobre que a resiliência é você levar pancada, sendo grosso aqui no modo de falar, é você levar pancada e continuar firme. É ser abandonado e continuar firme. É você passar por lutas e continuar firme. É o vento ser contrário e você continuar firme. É pessoas falando mal de você e você continuar firme. Tem pessoas resilientes nesse lugar? Se você é uma pessoa resiliente, independente daquilo que estão falando, independente dos ventos contrários, independente daquilo que você está enfrentando, você vai chegar no propósito que Deus tem para a tua vida, aleluia. Em Romanos capítulo 5, abra comigo lá, Romanos 5, põe para nós na tela, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor vai dizer assim, Romanos 5, 3 e 4, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Então tem um propósito, tem algo, meu amado, que vai ter que acontecer na tua vida. Talvez você está enfrentando situações hoje que você não tinha planejado, que não foi isso que você planejou para a tua vida, mas Deus está falando para você e para mim nesta manhã, a tribulação vai gerar paciência no teu coração, a tribulação vai gerar esperança no teu coração, e independente daquilo que você esteja enfrentando, Deus vai te levar você ao propósito que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Oh glória. Me traz à tona pra respirar. Oh glória. Me faz andar sobre as águas. Sobre as águas. Tu és Senhor. Cante. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção, paixão, minha canção e o meu louvor. Olha o que Atos capítulo 27 versículo 11 vai dizer. Atos 27, 11. Meu amado, nem todo mundo ouve a voz de Deus. Tem pessoas que ouvem a voz de homens, e aí vai se dar muito mal. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. Paulo disse para aqueles que estavam ali no navio: olha, não é momento da gente prosseguir, é momento da gente aguardar. Mas o centurião não ouviu isso e resolveu avançar. Quem entendia de navio, irmão? Com certeza era o piloto do navio. Mas quem entendia de voz de Deus? Era Paulo. Meu amado, tem gente ouvindo mais a sabedoria humana do que a sabedoria do céu. Tem pessoas mais ouvindo pessoas é bom ouvir pessoas sábias, sim, mas em primeiro lugar, meu irmão, ouça a voz de Deus.
Quando Deus falar para você não vá, não vá. Quando Deus falar para você pare, pare. Quando o Senhor falar para você ande mais devagar, ande mais devagar. Quando o Senhor falar para você ande mais rápido, ande mais rápido, rápido. Mas ande na velocidade que Deus indicar para você andar. Porque se você fizer a vontade de Deus, independente de qualquer coisa, você chegará no objetivo que Deus tem para a tua vida, irmão. Queridos, se você for olhar a história de Saul, a palavra do Senhor fala que ele foi rejeitado, sabe por quê? Lá em 1 Samuel 15, 24, porque ele resolveu ouvir a voz do povo. Ele ficou com medo do povo, e o povo falava para ele não matar os amalequitas, não destruir o rei, não destruir os animais, e ele ouviu a voz deste povo. E a palavra do Senhor fala que quando o profeta chegou para ele e viu que ele não tinha feito aquilo que Deus mandou ele fazer, a palavra do Senhor fala que naquele momento ele foi rejeitado. Naquele momento ele perdeu o trono que ele amava, o trono que Deus havia dado para ele. Meu amado, nós podemos perder coisas que Deus nos deu pelo simples fato de não ouvir a voz de Deus. Pelo simples fato de nós não obedecermos o comando de Deus, nós podemos perder o propósito, podemos perder a missão, podemos perder o objetivo, queridos. Então entenda uma coisa: se Deus está falando com você nesta manhã, meu amado, ouça. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se o Senhor está falando comigo e contigo nesta manhã, ouça o que Deus está falando para você nesta manhã. Seja sábio, seja sábio. Tem pessoas, meu amado, que precisam passar por situações complicadas para poder aprender. Mas nós que somos sábios, meu irmão, é só você olhar as pessoas que se deram mal em determinadas situações, você falar assim: não, eu não vou fazer, porque eu já vi acontecer com fulano, com Beltrano, com Ciclano, então eu não vou fazer. Então seja sábio, ouça o que Deus está falando com você nesta manhã. Se Deus está te dando uma direção, esteja aberto à direção de Deus para a tua vida. Em Atos 27, nós vamos ler o versículo 43 e o 44. Olha que interessante, meu amado. Quando o barco afundou, os que sabiam nadar foram os primeiros a nadar até a praia. Olha só, 43 e 44. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento, porque eles queriam matar todos os presos que estavam ali, porque era um navio onde os presos estavam sendo levados para Roma. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvasse em terra. Queridos, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amados, tem pessoas nesse texto que nós vamos descobrir dois tipos de pessoa: aqueles que estão preparados para qualquer situação que acontecer durante a caminhada cristã, e aqueles que qualquer coisa vão se desviar por qualquer motivo. Tem pessoas que, independente, meu amado, do que acontecer, elas estão preparadas. Seja o que for que acontecer na caminhada cristã dele, eles estão preparados. São os que sabem nadar. São aqueles que não precisam de ninguém. Eles são independentes. Eles caminham pela sua fé própria. Meu amado, são pessoas que, se ele viesse hoje aqui nesse culto e não tivesse um louvor para tocar, não tivesse um pastor para pregar, sabe o que iria acontecer? Ele ia sair cheio do mesmo jeito, porque ele não depende do que está rolando num culto para ser cheio, porque ele é uma pessoa já preparada, ele é uma pessoa que está pronta. O céu pode cair, as tempestades podem vir, mas ele está preparado. Quem é você nesse cenário? Você é aquele que sabe nadar independente das situações? Ou você é aquele que fica se agarrando a pedaços do navio? Tem pessoas, meu amado,
que na caminhada cristã, se acontecer alguma coisa, ele é o primeiro a abandonar o navio, ele é o primeiro a morrer afogado, porque ele não tem esse espírito de sobrevivência. Ele não sabe nadar sozinho, ele não aprendeu. Você entende que tem pessoas que já estão há tanto tempo na igreja, ainda você tem que pegar pela mão e levar no culto, que você tem que ainda, muitas vezes, conduzir para a casa de Deus, porque se você não ligar para ele durante a semana, ele vai falar assim: ah, o pastor não gosta de mim, porque o pastor nem me mandou mensagem, o pastor nem falou para mim hoje que ia ter culto. Meu amado, ele está cansado de saber, mas ele ainda é uma pessoa dependente dos outros. Quem é você, meu amado? Quem é você em Cristo? Porque aqueles que são forjados na batalha, eles já entram na caminhada preparados. As lutas não fazem ele parar, os problemas não fazem ele parar, ele continua, independente das situações. Aquilo que diz lá em Abacuque 3, 17, 18: se não houver vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, meu amado, pode acontecer o que for, ele continuará sendo crente. Se um dia as portas se fecharem, porque você sabe, meu amado, que vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar a igreja e não vão encontrar igreja aberta. Vão procurar templos e não vão achar templos abertos, porque haverá uma perseguição ao povo de Deus. E o povo de Deus vai ter que para se reunir, vai ter que muitas vezes se reunir em lugares escondidos. E estas pessoas, meu amado, simplesmente não aguentarão a pressão. Mas aqueles, meu amado, que sabem nadar, aqueles que estão preparados, independente do que passar, independente do que enfrentar, eles continuarão sendo crente, independente das tempestades ou dos ventos contrários. Quem é você, meu amado? Quem é você? Em nome de Jesus. Que o produto da oliveira minta, oh glória, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E quando você olha para esse texto lá em Atos 28, você vai perceber que depois que o navio está para afundar e eles começam a nadar, outros se agarram em tábuas, em pedaços, destroços do navio. Eles conseguem chegar a uma ilha chamada Malta. E quando eles entram naquela ilha, 276 mais Paulo, eles encontram ali um povo hospitaleiro que viram a situação deles e prepararam uma fogueira para eles. E eles se reúnem em volta desta fogueira. Então quando eles chegam lá, a fogueira já estava pronta, já estava preparada. E uma lição nós tomamos aqui: tem pessoas que estão esperando a fogueira pronta, irmão. São pessoas que não oram, são pessoas que não buscam. Elas querem só que tudo aconteça, que tudo esteja acontecendo. Elas não vão fazer, elas não vão realizar, elas não vão buscar. Tem pessoas, meu amado, que estão esperando a fogueira pronta. Quem somos nós? Quem somos nós? Somos aqueles que vão, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 28, queridos, que eles tiveram que acender uma fogueira num clima péssimo. Estava chovendo. Já tentou acender uma fogueira chovendo, meu irmão? Uma churrasqueira no frio e molhada, com gravetos molhados, é difícil ou não é? Sim ou não? Meu amado, mas pessoas que nós aprendemos aqui nesse texto, são pessoas que, independente do clima, independente da situação que ele está vivendo, ele sempre vai querer acender a chama dentro do coração dele. Tem pessoas, meu amado, que estão esperando o clima ficar bom para poder buscar a Deus. Tem pessoas que estão esperando o clima
parar de chover, parar de esfriar, para eles buscarem a Deus. Mas tem pessoas que, independente do clima, independente da situação, vão buscar a Deus, vão clamar a Deus. Tem pessoas que vão dizer assim: eu não estou sentindo de orar, eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Sabe, tem pessoas que só vivem de sentimentos. Meu amado, se você ficar esperando sentir para orar, você não vai orar. Se você ficar esperando sentir o tempo melhorar para você servir a Deus, você já viu que tem pessoas que falam assim: olha, quando as coisas melhorarem, eu vou para a igreja. Quando as coisas ficarem melhor, eu vou começar a servir a Deus. Nesse momento que eu estou vivendo é um momento complicado. Esse momento que eu estou vivendo é difícil. Eu estou com um filho pequeno, eu estou com uma família complicada. E aí as pessoas vão esperando o clima melhorar para poder acender a fogueira. Mas Deus está falando para mim e para você nesta manhã: não espere o tempo melhorar para você buscar a Deus, porque nós sabemos, meu amado, que esse mundo é um mundo de aflição, é um mundo que vai ter luta, vai ter problema. Então, meu amado, se você ficar esperando o tempo melhorar, você não vai buscar a Deus. A palavra do Senhor fala que é para a gente buscar enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Aleluia! Ele está aqui, aleluia. Me tira o medo, oh, aleluia, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz, oh, glória, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer, aleluia, as pernas. Em Atos 28, versículo 3 ao versículo 6, vai dizer assim, queridos, olha só: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, e pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, lhe mordeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora, tem gente por aí que eu não estou enxergando direito aqui, está escuro aqui, está aqui já. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar da justiça, e a justiça não deixa viver. Leu isso. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Queridos, tem aqueles que pegam a fogueira pronta, mas também tem aqueles que, mesmo pegando a fogueira pronta, eles continuam acendendo, continuam levando gravetos para que a fogueira não se apague. 276 pessoas em volta daquele lugar, fora os habitantes. E Paulo vai buscar alguns gravetos. E quando ele pega aqueles gravetos e ele vai levar até o fogo, quando ele chega perto do fogo, uma cobra que estava no graveto morde a mão de Paulo. E as pessoas que estavam ali dizem para ele: este homem deve ter pecado, este homem está amaldiçoado, porque olha, ele passou pela tempestade e não morreu, e veio morrer aqui na praia. E eles estavam esperando que Paulo morresse naquele exato momento. Mas a palavra do Senhor fala que Paulo apenas sacudiu a víbora na onde? No fogo. E quando ele sacudiu a víbora no fogo, a víbora fugiu. A lição que eu e você aprendemos nesse texto, nesse pequeno texto, é o seguinte, meu amado: quando você começar a buscar gravetos para que a tua fogueira não se apague, você sabe o que é buscar gravetos? Buscar gravetos é você começar a orar mais. Buscar gravetos é você começar a ler a Bíblia mais. Buscar gravetos é você começar a
falar com Deus, a clamar, a estar na presença do Senhor, a vir num culto como esse. Buscar gravetos é você incendiar o teu coração com a presença do Senhor. E quando você começa a buscar gravetos e começa a ter essa intimidade com o Senhor, certamente o inimigo vai tentar contra a tua vida. Essa víbora simboliza Satanás. E ele percebe que você começou a orar mais, e ele percebe que você começou a clamar mais, e ele percebe que você começou a buscar mais, e ele vai tentar fazer você parar. Mas eu falo uma coisa para você, meu amado: quanto mais perto do fogo, aleluia, levante a sua mão. Quanto mais perto do fogo, eu falo para você nesta manhã, mais o Senhor vai te incendiar. E independente se a víbora te tocar na tua vida, tocar na tua família, tocar nos teus negócios, a palavra do Senhor diz que a víbora picou Paulo, mas o veneno não entrou na corrente sanguínea de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo estava protegido. O inimigo pode picar os teus filhos, pode picar a tua casa, pode picar a tua vida, mas o veneno que o inimigo destilou contra a tua vida não vai prevalecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não vai prevalecer, não vai prevalecer. A palavra do Senhor diz aqui, meu amado, que tinha pessoas olhando para Paulo e falando assim: ah, ele vai morrer, ah, ele vai inchar e vai cair. Tem pessoas que estão olhando para você, talvez, meu amado, desde o dia da tua conversão, e olhando assim para você: não vai durar muito, não vai permanecer em pé, ah, esse daí não vai aguentar, eu tenho certeza que ele vai desistir. Mas, meu amado, a palavra do Senhor fala que eles ficaram olhando, esperando, e esperaram por muito tempo. E sabe o que aconteceu? O veneno não entrou na corrente sanguínea de Paulo, e Paulo não morreu. Sabe por quê, meu amado? Porque quem tem uma promessa do Senhor, ele pode passar por tempestades, ele pode passar por ventos contrários, ele pode passar por pessoas torcendo para ele cair, ele pode passar por pessoas falando: olha, ele não vai conseguir chegar até o final, ele pode passar por momentos críticos na vida dele, mas o veneno da serpente não vai atingir a tua vida, não vai atingir a tua casa, não vai atingir os teus negócios. Se você entende que Deus está falando com você, levante as suas duas mãos aos céus, se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã. Oh, Deus permitiu. Deus permitiu a picada, mas não permitiu o veneno, irmão. Queridos, para encerrar, tem pessoas que o inimigo está picando a esposa, está picando o filho, está picando a família, está picando os negócios, está picando a tua vida, e você não está fazendo nada. Aquela atitude de Paulo pegar quando a serpente picou e levar para o fogo e chacoalhar, significa o seguinte, meu amado: eu e você temos que tomar uma atitude. Você e eu temos que tomar uma atitude. Picou a sua família? Começa a orar mais. Picou a tua vida? Começa a orar mais. Picou o teu ministério? Começa a orar mais. Começa a clamar mais. Começa a buscar mais. Porque quando você se aproxima mais perto do fogo, quanto mais você aquece a tua alma, o inimigo pode estar escondido aonde ele estiver, dentro da tua casa. Talvez ele entrou e você não percebeu. Mas quanto mais próximo do fogo, quanto mais próximo da brasa, o inimigo será envergonhado e revelado, e ele vai ter que fugir. Porque quando você aproxima da brasa, o inimigo foge. Quando você aproxima do fogo, o inimigo foge. E a promessa do Senhor se cumpre nas nossas vidas. Levante as suas mãos aos céus. Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, nesta manhã. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus,
que entraram aqui nesta manhã, Senhor Jesus, precisando de uma palavra, precisando de uma resposta. E eu sei, Deus, que independente da tribulação ou da luta ou dos ventos contrários que estejamos vivendo, oh meu Deus, Deus, o propósito vai se cumprir na nossa vida. Aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir nas nossas vidas, Senhor. Eu sei, Deus, independente se o mar está revolto, se a tempestade está balançando o barco da nossa vida, se a tempestade está balançando a nossa família, nós vamos continuar, nós não vamos recuar, nós não vamos parar, nós não vamos desistir, aleluia. Talvez tem pessoas aqui, Deus, que estão vivendo problemas na família, problemas no casamento, problemas, Senhor, com os filhos, problemas com o marido, com a esposa, problemas, Senhor Jesus, agora, que esses problemas, que essas situações sejam dissipadas pelo poder do nome de Jesus. Coloca no coração desta mulher, coloca no coração desse homem fé para continuar independente do que eles estão vivendo, fé para continuar independente do que eles estão enfrentando, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor na tua vida. O teu filho vai se converter, a tua esposa vai se converter, o teu marido vai se converter. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Sim, Senhor. Nos incendeia nesta manhã. Nos incendeia nesta manhã. Nos incendeia nesta manhã. Acende outra vez tua chama em nós. Com a mão levantada, nós vamos encerrar. Diga comigo assim, ó. Repete assim comigo assim, pra gente encerrar. Mas repete bem alto: o barco pode até afundar. Tá fraco. O barco pode até afundar. A tempestade pode aumentar. A víbora pode atacar. Mas quando Deus determina um destino, nenhuma tempestade, nenhuma víbora, nenhuma autoridade do mal vai impedir o propósito de Deus na minha vida. E se você toma posse, aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Quantos vão sair impactados essa manhã pela palavra do Senhor? Quantos aqui vão tomar posse da palavra de Deus que foi ministrada nessa manhã? Que palavra abençoada, que palavra poderosa. Eu estou saindo daqui transformado e impactado com o agir, com o poder do Senhor nesta manhã.